Olá, pessoal! Hoje a gente faz a nossa última aula com conteúdo novo, tá? Que é sobre regressão, tá? Que é uma coisa que eu acho super legal em estatística, porque a gente consegue explicar uma variável quantitativa usando variável explicativa, tá? É muito legal e abre uma gama de análises incrível, tá? Vamos lá. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre correlação e regressão linear, tá? Então, lá na análise descritiva, a gente falou sobre gráfico de dispersão, tá? Então, aqui a gente pode ver, estudar a relação entre o salário e a escolaridade, tá? Parece que, em média, quanto maior a escolaridade, maior o salário, tá? Mas tem bastante variabilidade também envolvida. Esses dados aqui são do Udrich, tá? Então, em média, quanto maior a escolaridade, maior o salário. A gente vai falar, então, primeira medida é o coeficiente de correlação de Pearson, tá? Esse coeficiente de correlação, ele mede a relação linear entre duas variáveis, tá? Então, se você vir que tem uma relação linear de quanto maior a variável que está no eixo X, maior a variável Y, em média, aí vale a pena calcular o coeficiente de correlação de Pearson, tá? Se for outro tipo de relação, sobe e desce, assim, já não seria interessante usar esse coeficiente, tá? Aqui o coeficiente de correlação linear entre o salário e a escolaridade é 0,44. É positivo, tá? Isso quer dizer que quanto maior a escolaridade, maior o salário, mas não é tão alto. Esse valor aqui, o coeficiente de correlação de Pearson, ele vai de -1 até 1, tá? Poderia ser bem maior, tá? Como que eu calculo, tá? Então, eu tenho que pegar cada valorzinho da escolaridade ali, menos a média da escolaridade, tá? Vezes cada valorzinho de salário, menos a média do salário, calcular isso para todos os meus valores da minha amostra, tá? E aqui no denominador eu tenho que pegar cada escolaridade menos o salário ao quadrado, tá? Então eu tenho que fazer essa conta toda, e aqui a mesma coisa para o salário, tá? Posso calcular desse jeito, ou, depois de fazer a distributiva, calcular desse modo aqui, tá? Que dá o mesmo resultado. No computador, por exemplo, em programas tipo Excel ou LibreOffice, né? A gente pode calcular usando um comando, por exemplo, correl, tá? Aí você indica os valores, onde estão, aqui estava na coluna A, os valores da escolaridade, aqui na coluna B, os valores dos salários. Tá? Então, aqui, ó, a escolaridade. Aqui eu peguei um exemplo menor, tá? Com 6 pessoas, só porque fica melhor de visualizar, tá? Então, eu coloquei numa planilha lá no Excel, digitei, tem aqui a escolaridade, o salário, tá? Cliquei nas duas colunas aqui, pintei essas duas colunas e fiz o gráfico de dispersão, cliquei nos pontinhos e pedi para adicionar uma linha de tendência, tá? Isso daqui, ou no Excel, ou aqui foi feito no LibreOffice, tá? E pedi para calcular o coeficiente de correlação, ele fez aquela conta toda. Como eu peguei aqui só uns primeiros valores, tem uma correlação bem mais alta, né? 0,92, e aqui parece que está uma retinha os pontos estão bem próximos da reta, tá? Quando pego todos os dados, todas as pessoas, já ficou uma variabilidade super grande, o coeficiente de correlação não ficou tão alto, tão próximo de 1, tá? O valor, então, do coeficiente de correlação varia entre -1 e 1, tá? 1 é só se os pontos estiverem perfeitamente alinhados, uma reta crescente, tá? Ele é -1 se tiver perfeitamente alinhado uma reta decrescente, tá? Pode ser 0, não tem alinhamento, é uma nuvem de pontos, e a gente fala que a correlação é forte, é usual falar que a correlação é forte, se em módulo ela é maior que 70%, e é fraca se for menor que 30%, no nosso lado é 0,42, é um pouco moderado, tá? Então, se a gente tem uma relação linear entre as variáveis, é interessante, nesse caso, faz sentido dizer assim, eu quero ver o salário em função da escolaridade, tá? Então, talvez eu possa ajustar uma reta aqui nesse gráfico, essa retinha aqui, né, tá um pouquinho fraquinha, porque parece que quanto maior a escolaridade, em média maior o salário, e parece que pode ter um crescimento linear aqui com uma reta, tá? Então, vamos lembrar aqui que é a equação de reta, tá? E aí eu posso escrever assim, uma retinha aqui, depois que eu ajustei essa reta, deu que o salário é igual a 0,77 vezes o valor da escolaridade,
menos 4,07. Então, para cada escolaridade, eu calculando esses valores, para a escolaridade 9, 10, 11, deu essa retinha aqui. Como é que eu obtenho essa reta? É isso que a gente vai ver, tá? A gente, então, está chamando de variável resposta o salário e de variável explicativa a variável x, tá? A escolaridade. A gente vai usar um método que chama método de mínimos quadrados, tá? Então, para cada valor de x, a gente está achando que o salário médio é beta 0 mais beta 1x, tá? Então, falando que o y é beta 0 mais beta 1x. É uma equação de reta, tá? Então, a gente vai minimizar o jeito de achar os valores de beta 0 e beta 1, tá? Que vão ser o intercepto, a inclinação da reta, tá? Coeficiente linear e angular da reta. A gente pode encontrá-los minimizando essa soma aqui, tá? Então, eu tenho uma amostra de tamanho n, então, para cada valorzinho de y, menos o que eu esperaria aqui, segundo a minha reta, tá? Que seria beta 0, beta 1x, tá? Eu faço menos esse valor aqui já está feita a distributiva, né? Então, eu minimizo essa distância, quer dizer que eu passo a reta, eu coloco a reta numa certa posição em que ela minimiza as distâncias em geral aqui, tá? Considerando todas as observações, de cada observação até o ponto que eu espero ali na minha retinha, tá bom? Depois que eu faço isso, eu tenho métodos para poder obter qual é o beta 0 e o beta 1, tá? Para quem teve isso em curso de cálculo, eu posso derivar igual a zero, olhar a segunda derivada, e de modo que eu tenho uma fórmula. Os estimadores de beta 0 e beta 1 são esses, tá? O beta 0 vai ser o y barra, que é a média amostral do salário, no nosso caso, do y, tá? Menos beta 1 chapéu vezes a média amostral da escolaridade, e o beta 1 chapéu, por sua vez, é encontrado desse jeito aqui, tá bom? Então, tem que fazer essa continha, né? E foi desse jeito que eu achei esses valores de beta 0 aqui, menos 4,07, e beta 1 igual a 0,77. A outra questão interessante é que eu coloco, tem como interpretar esse valor aqui, tá? Então, se o beta 1 é 0,77, a cada ano a mais de escolaridade, o salário médio, tá? Em média, aumenta 0,77, tá? Como está em milhares de reais o salário, então eu vou ter que multiplicar por 1.000, tá? Então, vai dar R$770, tá? Então, ele aumenta 0,77, então ele aumenta, em média, R$770, tá? A variabilidade é muito grande, né? Tem aqui desde R$20.000 até bem menos, tá? Mas é em média, tá? É sempre em termos médios. Eu posso também realizar testes de hipótese e querer testar, será que o beta 1, ele deu 0,77, mas será que ele é igual a zero? Tá? O beta 1 seria a inclinação ali, né, o coeficiente angular, populacional, tá? A estimativa deu 0,77, mas será que eu posso testar se o beta 1, que é o parâmetro desconhecido, será que ele é zero? Tá? Ou não? Então, aqui para testar, se é igual a zero ou diferente de zero, tá? Eu vou supor aqui, então, a gente escreveu o modelo desse jeito, tá? Que o y, no fundo, que é o nosso salário, ele é escrito em função da escolaridade desse jeito, beta 0 mais beta 1, xi, mais um errinho, tá? Então, para cada observação do meu gráfico, vou voltar, tá? É como se eu tivesse aqui, então, esse y aqui, que é esse salário, tá? Ele é o valor que eu tenho beta 0 mais beta 1x para essa escolaridade, tá? Mais um errinho até chegar a essa observação. Esse erro pode ser positivo ou negativo, tá? Eu estou assumindo que ele, em média, é zero, e no primeiro modelo eu estou assumindo que o errinho tem distribuição normal, média zero, variância sigma 2, tá? A gente vai ter que estimar, para fazer esses testes todos, a gente vai ter que estimar essa variância dos erros, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou estimar, predizer aqui esses meus errinhos, usando o resíduo, que eu vou chamar de YI, menos beta 0 menos beta 1, beta 1 xi. Eu vou colocar chapéu aqui, beta 0 e beta 1, para calcular isso aqui tudo, tá? Então, esse daqui vai ser o estimador da variância dos erros, né? E
E com isso a gente também, e aí a gente estima a variância dos erros e também o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, tá? A maioria dos programas vai chamar, então, de erro padrão. A gente vai calcular, tem como a gente, depois de calcular essa variância, a gente tem como calcular a variância do nosso estimador beta 1, tá? Chapéu, tá? Então, esse é o nosso estimador da inclinação da reta, e a gente tem como calcular a variância do beta 1 chapéu e tirar a raiz e calcular o erro padrão do estimador ou o desvio padrão do estimador, tá? Que é muito usual chamar o desvio padrão de um estimador de erro padrão, tá? E é assim que a maioria dos programas solta esse resultado. Essa daqui vai ser usada como estatística de teste e a gente está testando C0, né, por isso que eu coloquei menos 0 aqui, e sob H0, quer dizer, supondo que o beta 1 é 0, essa estatística tem distribuição T de student com N menos 1 grau de liberdade, tá? Então, eu rejeito H0 se o T, aqui, que é essa estatística, for maior que um valor Tzinho, que eu vou procurar na distribuição T de student com N menos 1 grau de liberdade, tá? Eu vou também fixar o nível de significância alfa, é igual a 5%, tá? Lembrando que isso é a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdade, tá? E eu estou fixando 5%, quer dizer, eu rejeito H0, acho que ele é significativo, que ele é diferente de zero, quando na verdade ele é nulo, tá? É um errinho, né? Acontece mesmo, tá? E eu rejeito H0, então, se essa estatística for maior que um T, que eu vou procurar lá na distribuição T de student, eu quero alfa de probabilidade nas duas pontas da distribuição, que é o teste bicaudal, tá? Então, vou lá na distribuição T de student. Esse exemplo aqui, gente, o N era super grande, tá? Era 486, tá? O N-1 deu 485, tá? Então, eu vou procurar na T de student com um grau de liberdade bem grande, é muito equivalente a procurar lá na distribuição normal, tá? Eu ajustei esse modelo lá no LibreOffice mesmo, tá? Ou pode ser num programa estatístico, em geral, ele me solta aqui, como resultado, como saída, o beta 0 chapéu, tá? Aqui está chamado de B0, né? A estimativa aqui do beta 0, do beta 1, tá? O erro padrão, tá? E lembra que quando eu divido a estimativa beta 1 chapéu dividido pelo erro padrão, tá? Eu tenho a estatística T, ele já olhou para mim na distribuição T de student com 485 graus de liberdade e colocou que o valor P é praticamente zero, tá? Lembra que quando o valor P é pequeno, eu rejeito H0. Então, eu concluo que o beta 1, ele deve ser diferente de zero mesmo, tá? Eu também podia achar esse valor crítico, que é o nosso 1,96, se olhar na distribuição normal, tá? Porque com esse grau de liberdade, pode ir lá, ó, nossa, o grau de liberdade é grande, 400 e tanto, vou olhar aqui, esse valor é igualzinho da distribuição normal, tá? Então, rejeito H0 se a estatística T em módulo for maior que 1,96, né? Mas deu 10 e tanto, então é bem maior que 1,96, eu rejeito H0, o valor P também era praticamente zero, que ele soltou ali, tá? A probabilidade da estatística T aqui, numa distribuição T de student ser maior que 10 é praticamente zero, então eu rejeito H0, tá? E concluímos que quanto maior o nível de escolaridade, o salário médio aumenta, sim, de modo significativo, tá bom? Na verdade, aqui eu coloquei aumenta, mas o teste foi feito para ver se o coeficiente aqui era igual a zero ou diferente de zero, tá? Mas não foi para o teste unicaudal. Mas eu olhei o valor lá, que era positivo, e estou concluindo que aumenta, tá bom? Eu posso também, como observação, vou colocar aqui, que eu posso fazer o teste unicaudal, beta 1 igual a zero contra beta 1 maior que zero, mas é mais usual fazer teste bicaudal. Todo mundo faz, porque, às vezes, num trabalho, gente, você faz vários testes, aí faz todos bicaudais, tá? É mais usual, né? Porque faz de testes, assim, muitos, de baseada, tá bom? Também a gente pode fazer testes para testar hipóteses sobre o beta 0. Poderia, por exemplo, quero testar se o beta 1 é igual a zero. Eu também posso testar sobre o beta 0 e também posso testar, quero testar se o beta 1 é 0,8 ou diferente de 0,8, tá? Podia ser uma coisa assim também, não preciso sempre testar que é zero, tá bom? E há modelos, gente, em que tem várias variáveis explicativas, a gente chama de modelo de regressão múltipla. Esse que a gente viu tem uma só variável explicativa, é um modelo de regressão simples, tá? Mas podia ser múltiplo, podia ter várias explicativas, então podia ser o salário, dependendo
da escolaridade, tá? Da experiência, de outras variáveis, tá? Quando a gente supôs, escreveu o modelo, dizendo que ele tem essa relação linear e esse errinho tem distribuição normal, com média zero, variância sigma 2, a gente pode e deve checar se essas suposições são razoáveis, tá? Então, eu posso calcular o resíduo do meu modelo, tá? Calculando o resíduo desse jeito aqui, né? E depois verificar, será que esses resíduos aqui se comportam, têm distribuição normal? Eu posso fazer um histograma deles, tá? Eu posso fazer um gráfico, que vocês podem ver mais para frente, que é o QQ-plot, tá bom? E será que a variância deles é sempre a mesma ou não? A variância aumentou, tá bom? Então, dá para fazer o diagnóstico, que não são coisas mais complexas, que ficaria para um outro curso. E outra medida que é muito utilizada em regressão é a medida R², tá? E que o R², ele é calculado como sendo, eu pego a somatória, eu vou chamar de SQT, de soma de quadrados total, a variabilidade total do meu salário, tá? Parece, aqui é o numerador da variância, tá? Quando a gente calcula a variância amostral, a gente calcula isso daqui e divide por N-1. Aqui não preciso dividir. Então, eu vejo quanto o meu Y varia em torno da média, tá? Então, essa é a variabilidade total do salário, tá? Eu posso também calcular a soma de quadrados dos resíduos, que são o quanto o meu salário varia com relação ao valor que eu tenho estimado pela minha retinha, tá? Então, aqui, então, é o quanto eu estou errando, né, com relação à minha retinha, quanto que eu estou variando em torno da minha retinha, tá? Isso daqui, então, gente, quando eu calculo essa medida aqui, eu tenho o quanto eu tenho de resíduo, quanto que eu estou longe da minha retinha, né? Quando eu faço 1 menos essa razão aqui, essa medida R², que no nosso exemplinho deu 20%, quer dizer que 20% da variabilidade total do meu salário é explicada pelo modelo que tem a escolaridade, tá? E os outros 80% ficou lá, não muito bem explicado, ficou no resíduo, tá bom? Então, 20% da variabilidade total do salário é explicada pela minha escolaridade. E isso daqui, quanto maior, quanto mais próximo de 100%, mais os pontos estão próximos da linha e tem relação com o coeficiente de correlação linear, tá? Para regressão simples, aquele valor ao quadrado dá esse R², tá bom? Então, é outra medida que pode ser utilizada, né? Mas o interessante é que você consegue interpretar, tá? Tudo no modelo, tá? Inclusive a reta ajustada, tá bom? Então, mais detalhes tem no livro de estatística básica, tá? Mais exemplos, né? Dá para fazer, assim, um curso só de análise de regressão, tá? Como tem nos cursos de estatística um semestre inteiro só sobre regressão, tá bom? Modelos muito, muito gerais. Então, a gente para por aqui e a gente se vê também na revisão. Até mais.